mais que entendi. suficiente, são, se não me engano, são 15 questões, né? Acho que são 15 ou 14 questões. Coisa assim, foi 5 questões por aula, mais ou menos. Então, boa tarde para quem chegou agora. Iniciando mais uma aula aqui nossa. A gente vai falar sobre grandezas proporcionais e regra de 3. Aí nesse material que eu mandei para vocês, tem tanto o conteúdo, como também já tem umas questões que a gente vai começar a fazer nessa aula. E talvez esses slides sigam até para... Talvez a gente não vá terminar hoje, provavelmente. Então, talvez amanhã a gente continue ele. Pronto, aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Vocês já devem escutar. Estão vendo direitinho aí O na tela de áudio tá vocês? Tá aparecendo travando. Sim, completo? sim. O áudio tá travando. Se acontecer isso, eu acho que é a minha internet, que não tá legal não. Tava caindo de manhã, mas cedo ela tava caindo. Eu pensei que não consegui nem dar aula. Tá, mas vamos lá. Vamos ver se dá certo. Grandezas diretamente proporcionais. É porque eu tô bem pertinho do roteador, viu, galera? Bem pertinho mesmo. Tá nem a 2 metros não do roteador. Em um determinado mês do ano, o litro de gasolina custava R$ 4,50. Tomando como base esses dados, podemos formar a seguinte tabela. Olha só, a gente vai começar aqui com esse problemazinho. Vocês observam que a gente tem aqui na primeira coluna quantidade de gasolina em litros. E na segunda coluna temos quantidade a pagar em reais. Olha o que acontece. Se você colocar 1 litro de gasolina, você vai pagar exatamente R$ 4,50. Se você colocar 2 litros de gasolina, quanto é que você vai pagar? O dobro, não é isso? Se 1 litro eu pago 4,50, 2 litros eu vou pagar o dobro. Então, eu vou pagar 2 vezes 4,50, que dá 9. Eu vou pagar R$ 9. Se eu comprar 3 litros de gasolina, eu vou pagar R$3,50. Eu vou pagar o triplo de 1 litro, que são 3 vezes mais. Se você comprar 4 litros de gasolina, você vai pagar R$18. Ou seja, 4 vezes 4,50 vai dar exatamente R$18. Então, essas grandezas, vocês observaram, a quantidade de gasolina vai influenciar no preço. Então, quanto mais litros eu colocar de gasolina, o que vai acontecer com o preço que eu vou pagar, galera? Eu coloco Vai Aumentar. aumentar, né? Vai dobrar, quer dizer. Então, depende do que você colocar, né? Se você colocar 10 litros de gasolina, o preço vai ser multiplicado por 10 vezes, né? Assim, se você colocar 100 litros de gasolina, o preço vai ser multiplicado por 10 vezes, né? Comparando o preço unitário, né? Aliás, o valor de 1 litro. Então, esses aí são exemplos, pessoal, de grandezas diretamente proporcionais. Porque uma grandeza depende da outra. Se uma cresce, a outra também cresce, na mesma proporcionalidade. Ou seja, como assim proporcionalidade? Se uma duplica, se eu duplicar a quantidade de litros de gasolina, de 1 para 2, o que acontece o preço? O preço também duplica. Se eu triplicar o preço a quantidade de litros de gasolina, o preço também vai triplicar. Então, quando acontece isso, né, o aumento na mesma proporção essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Aqui, no caso, nós chamamos de duas grandezas, litros, né, no caso, a gasolina em litros, e o preço em reais. São duas grandezas distintas. Indo para o próximo slide, para a gente teorizar isso aqui, o que é que vai dizer aqui? Ó? Variáveis que dependem proporcionalmente uma da outra, ou seja, variáveis diretamente proporcionais. Isso significa que a razão entre essas variáveis é sempre a mesma. Já a gente vai ver isso no slide, no primeiro slide, tá? Ou seja, quando a gente faz a razão entre uma grandeza y pela grandeza x, isso vai dar sempre o mesmo valor constante, que a gente chama de k, a constante de proporcionalidade. Ou seja, dividindo-se os valores da variável y pelos valores da correspondente da variável x, encontramos sempre uma constante. A razão entre essas variáveis, que é a constante. E podemos escrever assim, ó, y dividido por x igual a
Aqui ele usou o K, né? Então, é só questão de norma, de nomenclatura, tá? Tudo vai significar mesmo constante. Y sobre x igual a A. Daqui, ele fez isso aqui, ó. Isolou o Y, porque aqui é como se tivesse um embaixo do A, aqui embaixo do Azinho. Aí você multiplicando Y vezes 1 é Y, x vezes A, x. Então, você também pode trabalhar com dessa forma aqui, Y igual a x. A gente vai verificar isso no slide, no primeiro slide. Vamos lá. Ou seja, vamos lá. O que foi que ele disse? Se você pegar uma grandeza y dividir pela outra grandeza x, vai dar sempre o mesmo valor k. Por isso que foi falado no slide seguinte. Vamos observar aqui, ó. Seja x o litro de gasolina e y o preço. Se você pegar o preço 4,50, que é o y, tá? Nesse mesmo jeito, y sobre x. Pegar 4,50 e dividir pelo y, isso os correspondentes, tá? Quem é o 4,50 correspondente a quem? A 1, que corresponde a 1 litro de gasolina. Então, 4,50 dividido para 1 é 4,50. Então, essas duas grandezas aqui da primeira linha da tabela, se você fizer a divisão, vai dar 4,50. Eu pago aqui para a gente ver outra linha. Vou escrever aqui. Escrever aqui no cantinho, y sobre x igual a k. É isso que a gente quer saber. Vai dar sempre o mesmo valor. Qual foi o primeiro valor que deu? 4,50. Então, pela lógica, os outros valores também devem dar 4,50, que é a constante. Olha só, quem seria o y aqui? Na segunda linha da tabela é o 9. Então, vamos lá, 9. E quem é o x na segunda linha? Lembrando que x é a gasolina, o litro de gasolina, e y é o preço, tá? Então, 9 dividido por 2, isso é 4,50. Agora, se a gente pegar 13,50 e dividir por 3, né, que é o correspondente, também vai dar 4,50. Ou seja, esse 4,50, ele é a constante de proporcionalidade. Agora, lá naquele outro slide, tinha uma parte que estava assim, ó. Então, toda vez que acontecer isso, quando você divide as duas grandezas, uma grandeza pelo seu correspondente, e dá sempre o mesmo valor, essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Ou, em outras palavras, se uma grandeza cresce na mesma proporcionalidade da outra, também são grandezas diretamente proporcionais. De outra maneira, se você dobra uma grandeza e a outra também dobra, então elas são diretamente proporcionais. Se você triplica uma e a outra também triplica, então você já vai saber que estão diretamente proporcionais. Sim, lá no slide seguinte estava assim, ó. Dessa partezinha aqui que eu vou circular, que vai aparecer agora, dá para a gente dizer que y é igual a x vezes k, tá? Ou k vezes x. Vou apagar aqui que borrou. Pronto. Desse jeito, x vezes k. E lembrando que o y é o preço de gasolina, pessoal. Por exemplo, se eu quero saber o preço, y é o preço, tá? Se eu quero saber o preço de 100 litros de gasolina. Ora, quem era a constante de proporcionalidade aqui, pessoal, que a gente acabou de encontrar, hein? Nessa tabelinha? Quem é? Digita aí, qual é a constante de proporcionalidade? Eu acabei de fazer. Quando a gente pega um valor, 4,50. que é justamente o K. Então, 4,50 é o K. Ora, se eu quero saber, o X é a quantidade de litros. Se eu quero saber quanto é que eu vou pagar por 4,50, por 100 litros, eu vou pegar a constante, que a gente já sabe que é 4,50, e multiplicar por 100. Multiplicando isso aí por 100, 4,50 vezes 100, dá quanto, hein? Dá quanto, galera? 4,50 vezes 100? Não tô ouvindo. 450, eu acho. Vamos lá, escrevi aqui 45. A vírgula estava entre o 5 e o 4, né? Isso, Quando eu multiplico 450. por 100, quando eu multiplico por 100, desloco duas casas para a direita. Estava entre o 4 e o 5, então vai lá para o final, R$ 450. Então poderia ser uma maneira de fazer.
ou usando a regra de 3 que vocês conhecem também, dava do mesmo jeito, né? Aqui a gente usou uma das definições, que é a consequência da primeira definição, onde y dividido por x é igual a k, que é a constante de proporcionalidade. Agora vamos lá para frente, que era essa parte aqui que eu estava falando, que eu vou apagar agora. Y igual a x, né? E vem daqui, de y sobre x igual a A. Lembrando que o A, no caso, é equivalente ao K. Só nomenclatura. Agora, grandezas inversamente proporcionais, e é importante, pessoal, que vocês, quando for resolver um problema que envolva grandezas, que valor da regra de 3, tem que analisar se são diretamente ou inversamente proporcional, porque nem sempre é diretamente proporcional, tá? Apesar de vocês quererem usar sempre a regra de 3 do mesmo modo. Mas não, tem que perceber se é inverso ou se é direto. Olha só, grandezas inversamente proporcionais. Um professor de matemática tem 24 livros para distribuir entre os seus melhores alunos. Se ele escolher apenas 2 alunos, cada um deles receberá 12 livros. Se escolher 4 alunos, cada um receberá 6 livros. Se escolher 6 alunos, cada um receberá 4 livros. Observa a tabela. Olha só. Primeira linha, eu tenho o número de alunos escolhidos. Na segunda, número de livros que cada um vai receber. Se o professor distribuir escolher apenas 2 alunos, cada um recebe 12. Se escolher 4, cada um recebe 6. Se escolher 6, cada um recebe 4. Olha só, o que acontece? A quantidade de alunos está aumentando. E a quantidade de livros que cada um vai receber está diminuindo. Então, aparentemente, as grandezas são inversamente proporcionais. Aparentemente. Mas a gente tem que verificar. Vamos verificar. Vamos lá. A primeira linha, no caso, como são inversas, é o contrário da diretamente proporcional. Direto proporcional, quando uma crescia, a outra também crescia, na mesma proporção. Aqui é o contrário. Se uma cresce, se uma é multiplicada por 2, por exemplo, a outra é dividida por 2, e assim sucessivo. Se um é triplicado, se uma é multiplicado por 3, a outra é dividida por 3. Sempre em proporções inversas. Tudo bem, galera? Olha só. Quantidade de alunos iniciais aqui, que vai receber o livro, arroz, ó, quer dizer arroz. Recebeu escrito de arroz. Seria interessante. A quantidade de alunos que vai ser escolhida são 2. Então, a quantidade de livros é 12. Se eu dobrar a quantidade de alunos, de 2, ele vai para 4. O que vai acontecer com a quantidade de livros? Vai ser dividida para 2. Olha só, era 12 livros. Então, para 4 alunos, passa a ser 6. Ou seja, 12 dividido para 2, 6. Se a gente triplicar a quantidade de alunos, de 2 para 6, que 2 vezes 3 é 6, se eu triplicar aqui, o que vai acontecer com a quantidade de livros que cada um vai receber? Olha só, vai ser dividida por 3. Inicialmente eu tinha 2 alunos, cada um recebia 12. Se eu triplicar a quantidade de alunos, cada um vai receber 6. O que acontece com a quantidade de livros? É dividida por 3. Cada um vai receber 4. 12 dividido para 3, 4. Ou seja, uma cresce, a outra decresce, em proporções inversas. Tá? E uma é multiplicada por 3, a quantidade de alunos é multiplicada por 3, a quantidade de livros é dividida por 3. Tudo bem, pessoal? E vamos aqui para a definição. Duas variáveis são inversamente proporcionais. Isso significa apenas que o produto e não a razão destas variáveis permanecem constantes. Ou seja, multiplicando o valor de uma dessas variáveis, digamos, a variável x, pelo valor correspondente da outra, a variável y, digamos, obtém-se sempre a mesma constante. Isto é, multiplicando as duas variáveis, as duas grandezas, né, y vezes x, isso vai dar sempre o mesmo valor. Ou, de outra maneira, existe um número real não nulo k, tal que y vezes x é igual a k. Ou ainda y dividido por 1 sobre x, isso é igual a k. Olha só, essa partezinha aqui, vamos ver, ó, por que ela faz sentido?
Se eu pegar y dividido para 1 sobre x, para eu ganhar mais espaço. Vou tentar escrever aqui. 1, não. Y dividido para 1 sobre x. Como é que eu saio dessa divisão? Repete a primeira fração, que é o y, tá? Multiplica o universo da segunda. Aí 1 sobre x vira x sobre 1. Aí fica y vezes x. E lembrando que era igual a k, tá? Eu esqueci. Igual a k. Então é por isso que faz sentido. Também pode escrever dessa maneira aqui. Y dividido por 1 sobre x igual a k. Que é a mesma coisa de y vezes x igual a k. É consequência. Voltando lá, olha só. Eu já expliquei, né? Se uma cresce, a outra decresce em proporções inversas. E ali ele falou que quando você multiplica a grandeza x pela grandeza y, isso vai dar sempre o mesmo valor. Ele chamou de k. Vamos ver. Aqui é o x, aqui é o y. O número de alunos é o x e o número de livros é o y. Se você multiplicar 2 vezes 12 dá 24. Multiplicando 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. Então, uma maneira de verificar se são inversas é percebendo isso. Se você multiplicar as grandezas correspondentes, vai dar sempre o mesmo valor. E tem que dar sempre o mesmo valor, tá? Não der, se der um diferente, já não é inversamente proporcional. Dúvidas, perguntas? Não, não. Vamos lá. Vamos para a regra de 3. Regra de 3 simples, melhor dizendo. A regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvem 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Então, sempre que você tem um problema que envolve 4 valores e quer descobrir um deles, você já tem 3, quer descobrir o terceiro, a gente vai utilizar a famosa regra de 3. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos, que vocês usam bastante, né? Vamos ver esse exemplo aí. Ó. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fazemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.600 gramas de trigo? E aí, galera, dá para fazer essa aí de cabeça, né? Só pensar um Dá, pouquinho. dá sim. 150 biscoitos. Quem falou? O O Michael. Michael. Mike. Bem, Mike. Então, tem gente que consegue já perceber, né, de cara, alguns problemas que é fácil a gente visualizar. Vamos aqui. A ideia, pessoal, inicial é você sempre fazer uma tabela, porque os seus dados ficam mais organizados. Olha só. Primeiro, vamos organizar os dados da questão em uma tabela, separando as grandezas. A primeira grandeza que a gente tem é as gramas de trigo. A segunda, quantidade de biscoito. Você faz uma tabelinha, você coloca cada grandeza uma embaixo da outra, né? Para ficar organizado, não se perder. A organização é tudo na matemática, apesar de não ser tão organizada, né? Mas muitos de vocês são. Olha só. Ele disse que com 600 gramas ele fazia 50 biscoitos. Com 180 gramas ele vai fazer quantos biscoitos? É o ponto de interrogação que a gente vai descobrir. Vamos lá. Ó, na tabela utilizamos x para representar o valor desconhecido. No caso aqui no canto do ponto de interrogação a gente usa um x. Mas, antes precisamos saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Eis a questão. Porque se for você usar de forma direta e for inversa, você erra a questão. Vamos lá. Se você tem 600 gramas de farinha e você dobrar essas 600... Aliás, vamos lá. Com 600 gramas de farinha, você faz 50 biscoitos. Mais fácil. Se você dobrar a quantidade de biscoito não, de farinha, você vai para 1.200 gramas. É bom você dobrar, fica mais fácil de entender. Então, o que vai acontecer? Ó? Se com 600 gramas eu faço 50 biscoitos,
com o dobro de farinha, naturalmente, o que vai acontecer com os biscoitos? Também vai dobrar. Então, com 600 eu faço 50 biscoitos, com 1.200 gramas eu vou fazer 100 biscoitos. Então, se eu dobrar uma grandeza, a outra dobra. Então, elas são diretamente proporcional. Tá? Quem não entendeu aí o que é direto e inversa, o que é direto e não inverso, vamos lá, pessoal, que é importante saber a diferença, senão vocês se lascam todinho nos exercícios, quando tiver tudo misturado. Então, como será que vamos fazer isso? Vamos ver, né? Acho que é mesmo slide, não? Mesma coisa. Ah, não. Com 600 gramas de farinha de trigo, produzimos 50 biscoitos. Então, logicamente, com mais farinha de trigo, produziremos mais biscoitos. É bem lógico. Ah, outra coisa. Logo, se a grandeza cresce, a outra também. Elas são diretamente proporcionais. Aqui a gente já comentou. Outra coisa que a gente deve sempre colocar, pessoal, para ajudar a gente na resolução, é colocar uma setinha indicativo no primeiro quadro. E de preferência onde está o X, tá? No caso aqui, o X é o tom de exclamação, de interrogação. Aqui. Então, você coloca uma setinha aqui, virada para baixo. O pessoal costuma colocar mais virada para baixo, tá? Aí, no caso aqui, quanto mais biscoito, vai precisar de mais farinha. Então, um aumenta, a outra também aumenta. Então, a seta desse lado também vai ser sentido para baixo, tá? As setas que são no mesmo sentido, quer dizer que são diretamente proporcional. Está escrito aqui. Ó. As setas com o mesmo sentido indicam que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Pois bem, quando acontece isso, você vai pegar e formar uma fração com as grandezas. Ó. Farinha de trigo, 600 sobre 1.800. E a quantidade de biscoito, 50 sobre x. Aí você forma uma proporção, que a gente já viu. Aqui, ó. Aí você pega 600, que é a primeira quantidade de farinha, sobre 1.800, que é a segunda quantidade, iguala com 50, que é a quantidade de biscoito relativa a 600, sobre x, que é a quantidade relativa a 1.800. A gente não sabe quanto é que é. Como é uma proporção, o que a gente vai fazer? Inicialmente a gente vai simplificar, a gente não é besta. Tá? Então, simplificando aqui, ó, corta um zero em cima, um zero embaixo. Corta um zero em cima, um zero embaixo. Ficou 6 sobre 18, igual a 50 sobre x. Repete o 6 sobre 18 aqui. E depois igual a 50 sobre x. Pronto. Esse 6 e esse 18 dá para a gente simplificar por 6. Tá? Ah, professor, não quero simplificar, quero multiplicar direto. Pode, sem problema. Mas simplificando fica mais simples. 6 dividido para 6 dá 1 aqui. E 18 dividido para 6 dá 3, tá aqui. Lá na frente, tá? Onde eu estou passando a borracha. 1/3 igual a 50 sobre x. Agora sim, meios pelos extremos, né? O produto do meios pelos extremos, propriedade fundamental da proporção, a gente vai obter x vezes 1, aqui, x vezes 1, x, 3 vezes 50. 3 vezes 50, 50 vezes 3 ou 3 vezes 50, mesma coisa. Aí aqui eu coloquei 50 vezes 3, então x igual a 150. Como o Marco tinha relatado, são com 1.800 gramas de farinha eu consigo produzir consigo produzir 150 biscoitos. Dúvidas, galera? Vamos lá. Não, nenhuma dúvida. Não. Você tá com vergonha de perguntar? Lembre do link da frequência, viu, pessoal? Vou colocar logo, já que eu tô lembrando, né? Vai que eu esqueço. Lá vai, viu, pessoal? É o link de presença. Ah, pronto. Agora é a vez de vocês, pessoal.
Olha só. Essa aí já vai contar como primeira questão da atividade, tá? Agora é vez de vocês. Vou dar 7 minutinhos para vocês, contando. 1h37. Eita. Então, vamos lá, dá um tempinho para vocês tentarem fazer. Já já vou escolher uma pessoa para olhar, tá? Nada aleatório. Vou até olhar aqui quem tá online. É bom, né, Daniel? É uma forma de eu investigar quem tá fazendo, quem tá entendendo. Mas vou tentar escolher uma pessoa aqui, do nada. 1h37 eu escolho. Vou escolher um nome aqui. Professor, Oi. o professor poderia explicar de novo, por favor? Aquela lá da direta, inversa. Na direta, Aham. não li. Professor, Oi. isso aí vai contar como atividade? Sim. Essa aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Agora é a vez de vocês. Exercício 1. Já é a primeira questão da atividade, tá? Tá. Dá 7 minutinhos. Sim, vamos lá. A questão diz que com 600 gramas de farinha, o cara consegue produzir 50 biscoitos, tá? Então, com 1.800 gramas, ele consegue produzir o quê? Aí a ideia é você colocar na tabelinha, que eu fiz aqui, deixa eu tentar apagar. Pronto, aqui na tabela. Gramas de trigo e no outro lado a quantidade de biscoito. Aí com 600 gramas, tu consegue fazer 50 biscoitos. E com 1.800 gramas, consegue fazer quantos biscoitos? Eis a questão. Aí o que é que tem que ser feito? Primeiramente, antes de continuar, já colocou na tabelinha, já armou bonitinho. Você tem que verificar se as grandezas são inversas ou se são diretas. Vamos pensar um pouco. Se com 600 gramas tu faz 50 biscoitos, se tu pegar isso aqui e dobrar a quantidade de farinha, que era 600 gramas, dobrar vai ficar 1.200 gramas. O que vai acontecer com a quantidade de biscoitos? Também vai dobrar. Bem lógico. Se com 600 gramas eu faço 50, com 1.200 gramas eu vou fazer 100. Então vai dobrar. Ou seja, uma grandeza dobra, a outra também dobra. Em outras palavras, uma cresce, a outra também cresce. A mesma proporcionalidade. Já mandei, Valesca. Então, isso quer dizer que são grandezas diretamente proporcionais. Estava onde, Valesca? Estava fora, era? Ou estava dormindo? A minha internet que caiu, professor. Tá Eu caindo sei. direto. Eu sei, entendo. É sério, Manda eu de entendo. novo. A minha tava. Já alguém copiei pra ela, por favor. Falei isso A comigo. minha internet, a internet aqui onde eu moro, tá caindo direto. Passou Aqui 2 dias sem também, internet. aqui também infornet, tá? De noite cai, agora de De manhã manhã caiu. também. Tá só Uhum. caindo direto. Foi, de manhã caiu. Acho que deve ser geral, deve ser um problema desse geral. Sim, Volta aqui. sim, a questão aqui que estava pedindo para explicar. Entendeu aqui essa parte aqui, da direta, inversa? Entendi. Aí, pronto. Agora é só tu montar a proporção que nem no próximo slide. Aí tu pega, coloca, no caso, né, os 600 sobre os 1.800, que são as gramas, iguala com 50 sobre x. Aí monta na proporção, é meio pelos extremos, não tem segredo não. Multiplica em x e isola o x e pronto. Aí a ideia, quando tiver muitos zeros, e se for simplificável, você simplifica, porque 600 por 1.800 dá para simplificar. 0 com 0, e fica 6 sobre 18. Aí você escreve 6, e o 6 dá para simplificar por 6, que dá 1, e logo para esse lado, 6 para 6 é 1, e 18 por 6 é 3. Aí fica bem mais simples, aqui onde eu estou riscando. Agora estou apagando. Tá certo. Aí tu multiplica em cruz, aí fica 1 vezes x, que é x, indo para cá. Apagar aqui. Não. Vou fazer esse tamanho. Pronto. 1 vezes x, x. E 3 vezes 50, 150. Ou seja, x igual a 50 vezes 3, que é 150. Agora Show. é a vez de vocês. Obrigado, professor. Show. Prestando, estamos aqui. Escolher uma pessoa aqui, hein? Vou escolher. Ó. Vou escolher uma pessoa com a letra R.
A arma do jeito que eu ensinei, que dá certo. Tem gente que consegue fazer só mentalmente, isso aí. Tem gente que consegue fazer só com raciocínio lógico. Quem não consegue, é melhor armar direitinho, faz a tabelinha, pra saber o que tá fazendo. Não adianta querer imitar os outros, não, porque cada um tem uma forma de pensar. É, mas às vezes precisa do cálculo, né, Miquel? Pra provar que tá sabendo. Então, tem questões abertas. Tem que verificar se é diretamente proporcional, né? Ou inverso, aliás. Eu tô vendo o chat, sim. Todas as besteiras que vocês postam, eu tô lendo aqui. Uhum. Não, eu vou corrigir, não. Esse é exercício de vocês. A gente vai pro próximo exemplo. É a primeira questão do exercício, Laiane. Isso aí. Mas logo deixando organizadinha. Como é que pode, Raina? O que é que tu tá fazendo de errado? Faça de novo, que a terceira vai dar certo. Eu acho que tava certo a primeira. A Ariana só vive com fome. Como é que pode? Tem arroz aí, não? É, Ariana. Tá faltando arroz na tua casa? Sim, eu vou escolher uma pessoa aqui pra ver se fez. Sim. Escolher uma pessoa aqui com a letra R, né? Cadê? R. Raíssa Tailane. Raíssa Tailane Benício. Raíssa Tawane? Eu? Tailane Benício. Conseguiu fazer? Raíssa Tailane. Digitei no chat. Raíssa. Cadê? Deu mensagem, foi? Errou, mas deu quanto? Cadê? Cadê a Raíssa? Põe, né, Raíssa? Não é Raina. Não, foi a Raíssa que escreveu agora. Mas a Raíssa Tailane, que eu tava pedindo pra mostrar. Não, aí já Raíssa. é outra. É Raíssa É a Raina Tawane. mesmo. Tô falando, é doido, é? A Raina, a foto da Raina. Por isso que eu tava achando estranho da Raina. Vou voltar aqui. Rapaz. Acho que eu misturei o nome da Raíssa. Então vai a Raina mesmo. E aí, Raina? A Raina já tinha postado o resultado. Né? Deixa eu pegar outro curso aqui. Ricardo. Cadê? Sumiu. Ricardo. Deu presente. E aí, Ricardo, deu quanto? Deu 24. Quer que eu mostre? Tá dentro, claro. Mostra aí, né? Partilha aí, que eu consegui achar aqui, o negócio tá só mexendo. Deixa eu alternar aqui a câmera. Tá aqui, ó. Eu fiz a tabelinha. Calma aí, deixa eu tentar te encontrar aqui, que eu tô. O negócio que tá se mexendo, tá se movendo, tá só entrando gente, tá indo, não sei o que é que tá se mexendo. Ali, Ricardo, não tá achando. Ricardo. Não, Ricardo, deixa pra lá que eu não tô conseguindo achar, não. Tá, o negócio Tá certo. tá sumindo, Então, tranquilo. Pessoal, vamos pro próximo Beleza. slide agora.
maioria deu 24, né? Então, provavelmente é a resposta certa. Deve ser um exemplo bem simples, né? E deu para verificar que era diretamente proporcional, né? Tá? Agora vamos para esse outro exemplo. Atenção. A Raina está andando de carro a uma velocidade de 80 km por hora, tá? Ela faz o percurso em 50 minutos, lá da escola para a casa dela. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ela levará para fazer o mesmo percurso? Aí, o mesmo jeito, pessoal, pega os dados, coloca na tabelinha, para raciocinar. Vamos lá. Vamos organizar primeiramente. Com a velocidade de 80 km por hora, ela consegue fazer o percurso em 50 minutos. Agora, com a velocidade a 100 km por hora, ela vai fazer em quanto tempo? Essa é a questão. Vamos lá. Vamos pensar. Quanto maior a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Diminui. Diminui o tempo. Mas só que a gente tem que verificar se é na mesma proporção. Porque se não for, então não vai ser uma grandeza inversamente proporcional. Vai ser outra coisa e não uma grandeza. Com proporcionalidade. Vamos pegar aqui o 80. Ó. A 80 km, ela faz em 50 minutos. Agora, o que acontece se em vez de 80 km, ela fosse a uma velocidade dobrada, a 160 km por hora, que é o dobro, né? Ó. Se a gente multiplicar essa velocidade por 2, o que vai acontecer com o tempo para ela chegar em casa? Vamos lá, pessoal. Se com 80 km ela faz o percurso em 50 minutos, se ela dobrar a velocidade, o que vai acontecer com o tempo? Vai passar 25. O tempo vai diminuir? É isso, vai diminuir, mas em quanto? Vai ser dividido por 2, ó. Vai ser a metade, não é isso? Ela dobrou a velocidade, então ela vai chegar na metade do tempo. Ficou claro essa parte? De novo. 80 km, ela faz o percurso em 50 minutos. Km por hora. Se ela anda 160 km por hora, esse percurso, esse tempo, né, para fazer o mesmo percurso, vai cair para 25, ou seja, vai ser dividido por 2. Uma grandeza dobra, a outra é dividida por 2. Então, são grandezas inversamente proporcional, porque uma cresce, a outra decresce, em proporções inversas. Uma é dobrada, a outra é dividida por 2. Então, vamos ver. Francisco, não era pra dar 40 minutos, não? Não, eu tô falando ó, presta atenção, não é a solução, não. Olha aqui, de novo. Calma, não é a solução, não. Calma, estou explicando para ficar mais fácil. É bom a gente fazer sempre com o dobro, que fica mais fácil de visualizar. Se ela fosse a 80, ela faz o percurso em 50 minutos, não é assim? E se ela dobrasse, multiplicasse essa velocidade por 2, iria para 160 km. Então, o tempo seria dividido por 2. Seria 25 minutos. Então, se tu dobrou a velocidade e o tempo foi dividido por 2, isso quer dizer que as grandezas são inversamente proporcional. Eu estou só verificando se é inverso, tá? É muito mais fácil a gente verificar pelo dobro, multiplicando por 2 e dividindo por 2, do que por 10 ou por 3, tá? Então é mais fácil, eu gosto de trabalhar sempre com 2. Aí, como a gente já sabe que é inverso, a gente vai dar sequência agora, no próximo slide, tá? Pronto, tá aqui a tabelinha novamente. Olha só, quando é inverso, olha só, vamos ler o que diz lá. Comparando as grandezas, observamos que aumentando-se a velocidade, o tempo para fazer o percurso será menor. Logo, se uma grandeza cresce enquanto a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Pode ser um detalhe. Quando uma cresce e a outra decresce em proporções inversas, tá? Esse detalhe. Aí, como é que a gente organiza? Pega sempre a parte que tem um X, galera. Coloca a setinha em um sentido. Aqui foi colocado para baixo. Como as grandezas são inversas, que a gente já verificou, a outra grandeza vai ficar com a setinha para cima. Professor, para que isso? Calma, vamos ver. Próximo slide. Seguinte, ó. Voltando aqui. Essa que tem um X, você não muda a fração, ela fica no mesmo jeito, tá? A outra que não tem o X, você inverte para fazer a proporção. Então, aqui. Vamos lá. Ficaria assim. Deixa eu fazer aqui, para depois a gente ir pro outro. Se eu fosse armar aqui, né? Olhando para a setinha. Essa primeira coluna
eu tenho que inverter. Estão vendo aí? Olha só, primeira coluna, 80 e 100, né? Então você tem que inverter, porque a que tem o x fica fixo. Então aqui eu vou colocar 100 sobre 80, tem que inverter, porque são inversos, igual a 50 sobre x, não mexe. De novo, coloca a setinha, primeiro onde tem um x, já verificou que são inversas, a setinha onde não tem um x fica voltada para o sentido contrário. Então, a fração que tem um x não mexe, né, na ordem, fica exatamente na aula de leitura, 50 sobre x, e a outra você inverte. Era 80 sobre 100? Você coloca 100 sobre 80. Ok? Indo lá para o outro slide, tá aqui, ó. 100 sobre 80, foi invertido os valores, igual a 50 sobre x. Aí aquele mesmo esquema. Se der para simplificar, simplifica. Se não gostar de simplificar, vai multiplicar logo em cruz e pronto. Vai ter mais cálculo, mas, né, cada um sabe como é que gosta de trabalhar. Então aqui eu posso simplificar aqui, ó, por 10 em cima e embaixo, aí fica 10 sobre 8. Aí fica 10 sobre 8 igual a 50 sobre x. Essa partezinha aqui. Se você quiser simplificar ainda dá, ó, o 10 e o 8 dá para simplificar por 2. Dá para dividir por 2 aqui, que daria 10 por 2, daria 5, e 8 por 2 dá 4. Aí fica 5 vezes x, 5x, 4 vezes 20, ou 4 vezes 50, tá aqui. Aí 4 vezes 50, eu repeti aqui em cima, a gente coloca o resultado, e o 5 está multiplicando o x, passei dividindo. Aí ficou x igual a 4 vezes 50 dividido por 5. Eu dividi aqui o 50 por 5, que dá 10. Aqui, ó. Aí ficou 4 vezes 10, que dá 40. Como o pessoal já falado. Tá? Então, a resposta aí seria 40. E aí, pessoal, entenderam aí da inversa? Porque na inversa tem que lembrar de inverter a fração que não tem um x, tá? Depois fazer a proporção normal. Usar a relação complementar. E aí? Então, vamos lá. E agora eu vejo vocês novamente, ó. Vamos lá, verifica aí se é... Sim, também, Daniel. Igualar, né? Tem que igualar. Então, e essa aí era só um exemplo, né? Não era preciso Era o contar, exemplo. não? Isso, era o exemplo aqui. Não. Os exercícios de vocês tem aqui, ó, exercício, tá vendo? E vai ter sempre a tarja preta aqui, a tarja preta para vocês, tá? Não tô dizendo que vocês são doidos, não. Aí vai ter assim, agora é a vez de vocês. Aí exercício 2, no caso, questão 2. Eu copiei o exemplo abaixo da questão. Não, aí faz só os exercícios aqui, ó. O nome é exercício. Nós estamos no 2 agora. Agora é a vez de vocês. E aí, já verificaram se é direto ou inverso? Deu diretamente proporcional. Tu acha que é direta? Sim. Sim. Com certeza. Esse aí pra mim é inversamente. Pra mim também é inversamente. Inversamente. Cuidado. Para mim também inversamente. Vamos lá, agora tentar fazer também. Vou dar 7 minutos também. Dá 6 minutos. Não. Até 13h55. Cinco professores. Voltar aqui, pessoal, que o Daniel estava falando. Olha só.
Daniel comentou aí, pessoal, que era só multiplicar da seguinte maneira, que vocês também podem fazer, que faz parte da definição, tá? Olha o exemplo aqui, para quem dá uma paradinha, para quem quiser aprender outra maneira de fazer, mas também é interessante focar naquela outra maneira ali. Quando são inversamente proporcional, você pode fazer assim, ó, multiplicar as linhas. 80 vezes 50, nesse exemplo aqui, tá? Igualar com a linha de baixo, com a multiplicação da linha de baixo. 100 vezes x. Simplificando aqui por 10, posso cancelar um zero aqui e um zero ali, né? Ah, esqueci do x, vezes o x. Simplificando de novo aqui, um zero aqui e um zero aqui. Aí ficou x vezes 1x, 8 vezes 5, 40. Assim, né, Daniel? Tava querendo dizer, Daniel? Apareceu aí, Daniel? Aí tinha simplificado logo, né, Daniel? Mais fácil. Mas do jeito que eu esquematizei aí, né? Pronto. Exatamente. O exame pode dizer assim quando for inverso. A mesma coisa, sim, né? A mesma coisa de inverter. Raina tá rápida, viu, hoje? Rapaz. Nem terminei, tu já fez, Raina. Tá muito rápido. Rapaz, tu saiu tão rápido. E aí, Ariana, deu quanto? Hum. Pronto, acho que já tá bom o tempo, né? Mauri já fez, pelo jeito. Como acabou de fazer, Raina? Como é que pode? Acabou de fazer e não entendi nada. Como é que pode? Tá certo. Gabarito é doido. Fez como? Diz aí como é que tu fez. Mostra aí. Então, relata aí pra gente. Como foi que tu fez? Mostra aí. E como é que foi, como é que chegou nesse dois? É o acaso, né? Achou o Chico Xavier em tu e tá um dois do nada. Como foi que tu fez, Rainer? Vamos lá. Rapaz, a Rainer fez e entendeu como é que pode. Vamos aqui. A primeira forma que eu expliquei, Rainer. Assim, a primeira forma, né? Colocou na tabelinha, né? Ou embaixo do outro. Colocou velocidade, tempo, para diferenciar as grandezas. Aí, no caso, voltando para a questão. Aliás, a questão dizia que com uma velocidade de 80 km, a pessoa faz um determinado percurso em 50 minutos. E com a velocidade de 100, faz o percurso em X minutos.
Primeira coisa que a gente deve verificar é se é inversamente proporcional ou direto. Então, se a gente pegar o 80, a ideia, né? A gente pega a velocidade inicial e dobrar, multiplicar por 2, ela vai para 160. Agora a gente vai ver o tempo, né? Olha só, olhando o tempo. Eu dobrei a velocidade, 160. Logo se eu dobrar o tempo, se eu dobrar a velocidade, que foi para 160 km por hora, o tempo, e eu vou fazer o mesmo percurso, em vez de eu gastar 50 minutos, eu vou gastar metade. Então vai ser dividido por 2. Logo, se uma grandeza cresce e a outra decresce em proporções inversas, como assim proporções inversas? Aqui foi dobrado e aqui foi dividido por 2, ou seja, proporção inversa. Uma multiplica, outra divide, proporção inversa. Então são inversamente proporcionais. Então a gente vai pegar as frações das colunazinhas, colocar lá, ó, aqui no outro slide, aqui a fração, 100 sobre 80. Aliás, lá era 80 sobre 100, tá? Ficaria 80 sobre 100. Mas como são inversas, aí tem que inverter. O 100 vai para cima e o 80 vai para baixo. Tá aqui, tá invertido. 100 sobre 80. Igual a 50 sobre x. Ao resto, é só multiplicar em cruz, Raio. Uma maneira. Outra maneira que o Daniel até comentou, ao resto que você vai fazer, com certeza. Foi tipo assim, ó, voltando para a tabela. Eu já sei que são inversos, tá? Se eu multiplicar uma grandeza pela outra, vai dar sempre o mesmo valor, que é uma constante, que é a definição de inversamente proporcional. Aí a ideia é o seguinte, multiplicar direto aqui. Você vai fazer uma igualdade da seguinte maneira. 80 vezes 50 igualar com 100 vezes x. Aí você vai ter a mesma coisa. O que aqui eu posso... O Daniel fez. 80 vezes 50 dá 40 mil. Segundo o Daniel. 4 mil, né, Daniel? Igual a 100x. Aí passa o 100 para lá dividindo, né? Vai cortar 2 zeros. Aí fica x igual a 40. Uma outra maneira seria assim. Isso sendo inversamente proporcional, tá? Você pode fazer que nem a gente fez aqui, armando a proporçãozinha. Deixa eu ver se eu te vejo aqui, Raina. Cadê a Raina? Ela aparece na... Raina... Aqui, Raina. Mostrei a Raina. 5... Deixa eu pegar 5 para 12, assim como 30 para x. Aí tu pegou 30 sobre x, não, 30 sobre 5, não, 30x, opa, 30x igual a, exato, tá certo, 30x igual a 60. 30x igual a 60 e dividindo por 2, ok, muito bem. Pessoal, ficamos por hoje, amanhã a gente continua desse próximo slide aqui. Mais um exemplo. Amanhã continua desse exemplo aí para a gente reforçar, não ficar nenhuma incógnita aí sobre o assunto. Tchau, Então, professor. tchau, tenha uma boa tarde, boa aula de história, né? Boa viagem. Tchau, professor. Tchau. Dar a frequência, né, pessoal? Francisco, Oi. esses exemplos que o senhor está pedindo Tchau. pra gente fazer, Oi? esses exemplos exemplos? que o senhor tá pedindo pra gente fazer, eu vou querer. Não, o que vocês vão fazer é só onde tem o nome exercício, tá? Que agora é sua vez? Ah, mas o senhor vai querer que a gente copie eles? Não. Coloca só exercício 1, só questão 1, 2. Tá? Coloca Ah, sim. a aula, né? Coloca a aula 9, a data e aí o nome da questão. Ok, até mais.